Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Lúcio Manuel, sou pastor da Igreja Reformada aqui em Caruaru, que na verdade, é uma congregação missionária da Igreja Reformada do Grande Recife. Nós aqui ainda não temos um conselho próprio, e costumamos chamar de igreja no sentido de uma igreja organizada, depois que ela tem o seu próprio conselho. Nesse momento, eu estou trabalhando aqui como um missionário da Igreja do Recife, trabalhando na plantação de uma igreja aqui. Então, essa semana, particularmente, no dia 7, eu estarei fazendo um ano que fui instalado aqui na igreja de Caruaru. Hein? E podemos comemorar juntos aqui durante esse programa. É um grande prazer compartilhar esse momento com você. Tá bom? Ok, então nós hoje vamos falar sobre o assunto do chamado dos ofícios aos ofícios eclesiásticos. Quando falamos sobre ofícios eclesiásticos, nós estamos nos referindo aos ofícios na igreja cristã, né? Os ofícios na igreja de Cristo. Então, eu gostaria de começar esse programa lendo com você um texto bíblico. Eu peço a você que nesse momento possa abrir na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, ao 29, ao 30. Irmãos, reparai, pois... Eu tenho que botar o óculos, senão sem óculos eu já não estou conseguindo enxergar quase nada. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, nós encontramos nesse texto aqui a palavra vocação e também a palavra chamados, né? Duplamente representadas nesse versículo 26 do capítulo 1 de 1 aos Coríntios, para se referir àqueles que deixaram o mundo e aceitaram, pela graça de Deus, obviamente, fazer parte do povo de Deus. Então, há um chamado para que nós saiamos de uma posição a outra, e há também uma vocação que nós desenvolvemos, que é a resposta a esse chamado. Hein? Então vamos falar um pouco mais sobre isso nesse programa. Como a gente já pode ver aqui em 1 Coríntios 1:26, a palavra chamado não é uma palavra exclusiva para se referir aos ofícios na igreja cristã. Às vezes, comumente usa-se a palavra chamado para se referir ao chamado aos ofícios. Então, você foi chamado para o presbitério, você se sente chamado para o ministério pastoral, você é chamado para o diaconato. Então, geralmente, usa-se mais para se referir aos ofícios especiais. Porém, como nós podemos ver aqui, em 1 Coríntios 1:26, e também lá em Filipenses 3:14, 2 Timóteo 4:9, 2 Pedro 1:3, essa palavra está aparecendo para se referir à vocação cristã, à vocação de todo crente, para se referir ao chamado, como a gente está vendo aqui em 1 Coríntios 1:26, o chamado para pertencer a Deus, para abandonar o mundo, para assumir uma vocação cristã. Então, esses textos, eles não estão sendo usados no sentido especial, no sentido de um ofício particular, mas no sentido de um ofício amplo, o ofício de todos os crentes, o ofício de pertencer a Deus, o ofício de servir a Deus e desempenhar esse chamado de Deus no mundo por meio... Desculpe, foi o amendoim que eu estava beliscando. Por meio de desenvolver
essa vocação ampla nas diversas vocações particulares do dia a dia. Quem deu uma grande contribuição para esse entendimento de vocação foi Lutero. O grande reformador Lutero, ele realmente reagiu a um pensamento dominante em sua época, que já perdurava na Igreja de Roma, de que vocação era uma palavra restrita a uso sagrado. Ou seja, vocação é aquilo que você realiza na igreja. Então, talvez você já tenha ouvido falar, pessoas antigamente, quando tinham uma grande expectativa de um dos seus filhos pudessem ser sacerdote, e eles diziam, eu espero que ele possa servir nessa vocação. Então, a palavra vocação, ela foi herdada de um contexto romanista, onde funcionava quase que exclusivamente no ambiente cristão, no ambiente do desenvolvimento dos ofícios na igreja. Então, desempenhar uma vocação era desempenhar sacerdócio. Desempenhar a vocação era servir na igreja. Então, fora da igreja, as coisas eram entendidas meio que no sentido de mal necessário. Em casamento era mal necessário, trabalho era mal necessário. Vocação mesmo era ser padre. Vocação mesmo era servir nos ofícios da igreja. Mas, então, nós já podemos ver que há um significado bem amplo para a palavra chamado. E a palavra chamado em português, ela traduz a palavra vocação em latim. Então, chamado e vocação é basicamente a mesma coisa. Então, todos os crentes são chamados a exercer suas múltiplas vocações no mundo, manifestar a vontade de Deus no mundo, a partir de uma vocação suprema que é servir a Cristo. Não, servir a Cristo, nessa vocação de servir a Cristo, desculpa mais uma vez, você servir a Cristo como um pastor, como um presbítero, como diácono, são maneiras como você está aplicando a sua vocação de servir a Deus, desses ofícios especiais. Mas você pode também aplicar essa vocação de servir a Deus como professora, como faxineira, como zeladora, como porteiro, como arquiteto, como motorista, como construtor. Então, são as múltiplas vocações nas quais nós aplicamos a nossa vocação maior de servir a Cristo. Mas é claro que existe no ambiente de igreja aquilo que nós chamamos de ofícios especiais, porque então o ofício geral dado por Deus a todos os crentes é o ofício de pertencer a Ele, a vocação cristã é o ofício de servi-lo, de adorá-lo, de pertencer a Ele. Esse ofício é geral porque pertence a todos os crentes. Mas então agora, como cumprir esse ofício geral de maneira especial, não na sociedade, por meio de suas profissões e demais vocações, mas na igreja, por meio dos ofícios que chamamos de especiais. Então, aqui entra a palavrinha especial. É especial no sentido de que na igreja todos têm ofícios, o ofício geral de servir a Cristo, mas nem todos podem adentrar aos ofícios cujo acesso é restrito a alguns particulares, segundo a própria determinação do nosso Deus. Nesse sentido, a gente usa, então, a expressão especial. Então, nesse sentido de um chamado especial, em se tratando de ofícios exclusivamente que funcionam dentro da igreja e que são restritos, portanto, àqueles que fazem parte da igreja cristã. Esses ofícios dentro da igreja são tão nobres, tão especiais, que eles são desejados. Nós lemos sobre isso na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que boa coisa é desejar o episcopado. Então, o episcopado, o presbiterato, é uma coisa desejável. E isso em si não é ruim, isso em si é uma coisa boa. O apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo 3:1.
Mas nem mesmo os bons homens que desejam o episcopado, eles necessariamente vão exercer o episcopado, porque o exercício desses ofícios especiais na igreja é uma decisão de Deus e não do homem. Então, não é o caso que o homem vai em direção aos ofícios, é o contrário. Os ofícios especiais na Igreja de Cristo vão ao encontro dos bons homens que tem na igreja. Então, esse princípio já deve estar na nossa mente desde o começo. Então, nós não corremos atrás dos ofícios especiais, nós não vamos em busca deles, nós não os perseguimos, mas eles vêm em nossa direção, pela graça de Deus. Texto de Hebreus, capítulo 4 diz: ninguém assume honra. Ele deve ser chamado por Deus, assim como Arão. Então, falando sobre a vocação de Arão, enquanto um levita chamado para o sacerdócio, ele não adentrou esse ofício porque ele buscou isso, mas porque o próprio Deus determinou, o próprio Deus chamou e o próprio Deus deu os critérios por meio dos quais um levita seria designado ao sacerdócio. Então ele precisava pertencer a uma família específica de levitas. E até entre os descendentes dessa família existiam critérios para que ele pudesse assumir o sumo sacerdócio. Então, não é o homem buscando o ofício, mas é realmente o ofício vindo ao encontro dele. Então, quem pode ser chamado para os ofícios especiais? Como identificar alguém que está sendo chamado para os ofícios especiais? E o que essas pessoas devem fazer estando nos ofícios especiais? Então, vamos usar esse tempo seguinte para nós tratarmos mais brevemente essas três coisas, e eu espero que fique mais claro sobre o entendimento do verdadeiro chamado. Se você tem perguntas sobre isso, você pode colocar aqui na descrição ou enviar para o WhatsApp do nosso programa, que é o 9520-3926, 9520-3926, DDD 81, tá certo? DDD 81. Que de vez em quando algumas pessoas não gostam de interagir pelos comentários do Facebook, né? Então pode fazer isso privadamente por meio do WhatsApp do nosso programa, e nós vamos interagir com você. Se não der para fazer isso agora durante o programa, nós faremos isso na decorrência do programa. Então vamos tratar esses três aspectos. Na verdade, eu vou me focar em um desses três aspectos. Esses três aspectos estão dentro da avaliação do chamado, mas quem pode ser chamado, eu quero simplesmente resumir isso dizendo que, conforme as passagens bíblicas, as descrições bíblicas, quem deve servir no ofício da igreja cristã são homens e que estejam em comunhão com a igreja e que demonstrem as qualificações fundamentais para exercer esse ofício. Então, sobre a terceira parte também, o que fazem esses homens quando eles estão no ofício, eu quero somente relembrar aqui as passagens bíblicas de 1 Timóteo 3, que fala sobre as qualificações, mas também descrevem, junto com Tito, e particularmente Atos capítulo 20, versículo 28, que diz que os presbíteros, os bispos, devem pastorear o rebanho de Cristo. Então, como o nosso foco não estará no trabalho que eles vão desenvolver, isso a gente pode tratar em outro momento, mas está no chamado em si, como esse chamado pode ser reconhecido, como é que ele realmente, tanto a pessoa como a igreja e os demais, como podem reconhecer esse ofício. Então, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esse aspecto, como identificar alguém que é chamado
aos ofícios especiais, e falando sobre os 3 ofícios, né? Ministro da Palavra, os presbíteros e os diáconos. Infelizmente, nosso mundo evangélico, em boa medida, herdou uma estrutura que veio do catolicismo romano, uma estrutura hierárquica, episcopal, onde existe o bispo maior, que domina sobre os bispos menores, que dominam sobre outros, que dominam sobre presbíteros, que dominam sobre diáconos, e assim vai. Então, muitas vezes, o ofício de diácono tem sido desprezado na igreja cristã pelo mero fato de que ele é tratado como um ofício menor, um ofício subordinado a outros ofícios, enquanto que, biblicamente, os apóstolos chamaram homens para se encarregar do trabalho de misericórdia, da assistência às mesas, e em outros momentos, como Atos 14, 23, o apóstolo Paulo ordena, por meio de eleição, novos presbíteros para o governo das igrejas. Então, esses presbíteros estão recebendo diretamente do Senhor a autoridade para governar o rebanho, assim como os diáconos recebem diretamente do Senhor a autoridade para cuidar das necessidades do rebanho. Então, são ofícios que estão recebendo a sua autoridade de Deus, não recebe a sua autoridade da igreja, não recebe a sua autoridade de um ofício que está acima dele, mas diretamente de Cristo. Então, avaliando sobre o chamado, né? Como identificar esse chamado. Então, geralmente nós falamos sobre um chamado interno e um chamado externo, né? O chamado interno fala sobre o desejo que a pessoa deve ter de exercer esse ofício. O chamado externo fala sobre as qualificações que as pessoas, esses chamados, devem ter, qualificações que sejam reconhecíveis, visíveis a outros. E o chamado externo também fala sobre o papel da igreja em chamar, já que a pessoa não pode se intrometer no ofício. Nós já lemos aqui Hebreus 5:4, né? Ninguém se intromete, ninguém se auto-ordena. Isso realmente é uma corrupção desprezível do princípio da palavra de Deus acerca do trabalho realizado no meio do povo de Deus. Então, falando sobre esse desejo interno, sobre também as qualificações e sobre o papel da igreja no chamado dos homens que vão trabalhar nos ofícios, devemos ainda ter um certo cuidado com essa abordagem. Eu acho que ela pode ser empregada. Eu vi alguma discussão sobre isso. Eu acho que ela pode ser empregada, mas eu reconheço que deve ser um pouco cuidadoso, porque facilmente você pode aplicar essa mesma estrutura em qualquer profissão aí fora, hein? Alguém, para realmente ser chamado a um trabalho importante, ele precisa ter o desejo de fazer aquilo. Se ele não tem o desejo de fazer aquilo, ele não vai realizar um bom trabalho. E para que ele realize um bom trabalho, ele também tem que ter habilidades, qualificações para aquilo. Se ele não tiver qualificações para aquilo, ele não vai realizar um bom trabalho. E ele precisa ter um lugar onde realizar isso. Ele precisa ter quem dê a vaga de emprego para ele, quem dê a oportunidade, quem chame, como a igreja faz com os ofícios. Então, em certa medida, essa divisão, essa abordagem, ela pode ser aplicável em qualquer situação. Por isso, alguns têm muito receio de usar essa abordagem também para os ofícios na igreja cristã. Mas eu acho que com o devido cuidado, a gente pode usar essa abordagem na explicação do chamado ao ofício. Então, pensando sobre o chamado interno. Então, pessoas vão dizer, não, mas em qualquer profissão, a pessoa tem que desejar. Mas tem uma diferença quando nós estamos falando sobre a igreja cristã e sobre o ofício na igreja cristã. Porque quando falamos na igreja cristã que tem que desejar, como Paulo fala, aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, certo, mas deseja o quê? Ele deseja se realizar naquele ofício? Ele deseja alcançar uma posição de destaque naquele ofício? Ele deseja fazer aquilo porque ele gosta? Qual é o alvo? Quando ele diz que ele deseja, mas ele deseja o quê? Então, se ele deseja o
o ofício para realmente o seu bel prazer, para o seu próprio proveito, isso realmente fica um pouco fora daquilo que nós vamos ver aqui como o verdadeiro sentido desse desejar. Porque qualquer homem na igreja que deseja servir no ofício, isso é uma coisa boa. Mas ele precisa ter um entendimento bíblico e correto, apropriado sobre esse desejo. Porque não é qualquer desejo no ofício que é bom. Se você deseja servir no ofício, deseja o episcopado. Paulo disse que isso é bom. Mas ele está desejando o episcopado porque ele quer ter o poder, ter domínio. Ele quer servir no episcopado porque ele quer tirar prestígio para si. Ele quer servir no episcopado porque ele quer que pessoas lhe sirvam. Foi isso que Paulo falou. Então, o sentido de desejar ao episcopado não é com vistas a si mesmo, ao seu próprio benefício, mas ao invés de buscar o interesse próprio, aquele episcopado, como o diaconato também, deve ser com vistas aos interesses de Cristo. Então, o desejo pelo episcopado fala primeiramente sobre um amor no coração que o crente tem por Cristo. E por causa desse amor por Cristo, ele quer servir no oficialato, porque ele quer usar esse serviço para servir melhor a Cristo. Então, cada membro da igreja pode aspirar certas possibilidades para servir melhor a Cristo. Por exemplo, um solteiro, ele pode decidir continuar solteiro, porque solteiro ele poderá servir melhor a Cristo. Isso é possível, embora isso não é o ordinário. Deus fez o homem para casar e constituir família. Mas o próprio apóstolo Paulo, em Coríntios 7, reconhece que isso é possível. Mas um casal, quando casa, o desejo dele não deve ser um desejo carnal. Eu quero casar porque eu quero ter momentos com minha esposa ou com meu esposo. Então, isso é aquele desejo que visa a si próprio, que é reprovável. Mas ele, até no relacionamento conjugal, o desejo deve ser para o outro. Então, o homem para a mulher e a mulher para o homem, e ambos para Cristo. Então, os solteiros desejam se casar porque reconhecem as suas próprias fraquezas, limitações, tentações, e reconhecem que o casamento contribuirá para que eles possam servir melhor a Cristo. Então, esse princípio está no princípio da vocação, quando nós falamos sobre o desejo, certo? Desejar é uma coisa importante, desejar o ofício é importante, mas desejar o ofício por causa de desejar servir melhor a Cristo, desejar que Cristo seja melhor servido pelo seu povo, desejar que o seu povo possa servir a Deus de maneira melhor. E ele quer se servir de servir nesse serviço. Gostou da redundância? Pronto. Então, o desejo de servir não visa interesse próprio, mas visa o interesse de Cristo. Então, podemos falar de servir a Cristo no meio do rebanho. Então, é um serviço a Cristo no meio do rebanho. Um desejo de servir, mas também um desejo de cuidar do rebanho para Cristo. Um desejo de fazer com que o rebanho alcance o alvo da sua vocação, que é Cristo. Um desejo de proteger o rebanho que pertence a Cristo. Então podemos falar, você acrescentar a esses itens que eu mencionei, outros itens perfeitamente. Então são desejos que nós temos, não voltados para nós mesmos, mas voltados para o rebanho e para eu esqueci de desligar as notificações e acabou chegando uma ligação aqui que eu já cancelei. Ok. Então vamos continuar aqui.
Então, prosseguindo agora, nós já falamos sobre o chamado, o aspecto interno do chamado, né? Aquele que sente um chamado interno. Isso fala sobre um desejo do coração. Mas já explicamos que esse desejo não pode ser voltado para ele mesmo, para o seu prazer. Não é pelo prazer de fazer aquilo, mas pelo propósito de agradar àquele que será beneficiado com o nosso serviço, que é Cristo. Agora vamos falar sobre o chamado externo. Então, sobre o chamado externo, então tem um aspecto das qualificações, que eu já disse, eu não vou falar mais sobre isso, eu quero somente destacar uma coisa que eu achei que é útil e importante nesse ponto, que é o fato de que os textos bíblicos, quando apresentam as qualificações, a Bíblia apresenta as qualificações muito mais como qualidades, como virtudes, do que como habilidades. Então, se você vai pegar o texto de Atos, por exemplo, Atos 6, versículo 3, quando os apóstolos mandam separar homens, então eles falam sobre homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens com sabedoria. Então, você percebe que são virtudes que estão preenchendo a vida dessas pessoas e que estão tornando visíveis essas virtudes. E quando nós vamos para Atos, para 1 Timóteo capítulo 3, quando a gente pega as qualificações que o apóstolo Paulo coloca lá, essas qualificações, em geral, são virtudes que se expressam, se manifestam na vida dessas pessoas como qualidades. E talvez a exceção ali é aquela expressão que fala sobre ser apto a ensinar. Apto a ensinar é uma habilidade que o presbítero tem no exercício da sua função. Ele precisa ter essa habilidade, essa aptidão. Mas, em geral, não é falado sobre as suas qualidades, sobre as suas aptidões, sobre as suas habilidades, mas sobre as virtudes, sobre as qualidades que têm se desenvolvido em sua vida. E nós sabemos que essas virtudes, essas qualidades são desenvolvidas por meio do agir, do operar, do trabalhar do Espírito Santo na vida do crente. Então, nesse ponto, então, do chamado externo, eu queria só destacar esse aspecto, mas nós não vamos trabalhar, por exemplo, o texto de 1 Timóteo 3, né, o texto de Tito 11, que são textos importantes quando nós estamos trabalhando as qualificações necessárias que a palavra de Deus exige de todo homem que vai servir no ofício, particularmente presbíteros e pastores. Certo? Mas eu quero agora passar e me focar um pouco mais nisso, sobre o chamado externo, naquele aspecto do chamado da igreja. Hein? Então, eu posso desejar pelos bons motivos, como nós já vimos aqui, o ofício. Eu posso ter as qualificações, virtudes e habilidades para exercer esse ofício. Mas é a igreja quem chama, é Deus, é Cristo quem chama por meio da igreja. Então eu não posso me intrometer nesse ofício, eu não posso. Se eu pagar por esse ofício, é pecado de simonia. Se eu usar a minha posição na igreja, minha influência para poder chegar aos ofícios, isso é igualmente pecaminoso. Porque eu não devo me intrometer no ofício. O ofício é quem vem na minha direção. Então, se eu tenho as qualificações, virtudes e habilidades, eu posso orar a Deus, mas eu devo esperar que Deus realmente venha, se Ele quer que eu sirva o seu rebanho, se eu sou tão bom como eu estou achando que eu sou para servir desse ofício, não é possível que Cristo não veja. E não é possível que Cristo, por meio da igreja também, não vai demonstrar. O que acontece muitas vezes é que pessoas se julgam muito bons para servir nos ofícios, mas a igreja não. De vez em quando acontece isso. De vez em quando pessoas se frustram, porque eu já tive experiências assim em que quando uma pessoa foi indicada para o diaconato, ele não aceitou porque ele achava que deveria ser para o presbiterato. Então, ele se via apto ao presbiterato, mas a congregação não. Então, realmente é muito estranho isso, hein?
que são pessoas que estão demonstrando que parece que querem entrar naquele ofício e não serem alcançados por aquele ofício. Então, falando um pouco mais sobre esse aspecto do papel da igreja no chamamento para os ofícios em nome de Cristo. Então, a igreja, ela não tem uma autoridade de si mesma, mas ela exerce essa autoridade de chamar, de nomear em nome de Cristo os homens que apresentam essas qualificações e demonstram no seu coração que tem o desejo, que realmente, motivado por um amor a Cristo, por um amor à congregação, esse homem, ele quer realmente servir no ofício, ele tem esse desejo para realmente conduzir essa boa vocação da promoção da glória de Deus e do bem da congregação. E ele também tem demonstrado qualificações. E agora cabe à igreja verificar, olhar para esse homem, reconhecer nesse homem que ele possui essas virtudes e habilidades para então chamá-lo e nomeá-lo como um oficial da igreja, seja presbítero, seja diácono, seja um ministro da palavra. Notem, irmãos, particularmente pelo texto de Atos capítulo 3 e de Tito capítulo 1, que essas qualificações bíblicas para os homens que devem servir nos ofícios, elas em boa medida refletem o que aquele cidadão é em casa, o que aquele homem é em casa. Então, é um reflexo. Quando um cristão é um bom cristão em casa, invariavelmente isso vai se manifestar na igreja. De uma forma ou de outra vai. Pode acontecer que ele desempenhe bem os ofícios em sua casa, mas algumas questões podem de exercer um ofício especial na igreja. Porém, um homem que está realmente sendo um bom cristão, cumprindo suas vocações com disposição e alegria na sua casa, inevitavelmente a congregação verá isso. Então eu queria rapidamente tocar nesses pontos aqui. Então, quando a igreja escolhe um homem para servir no ofício, ele escolhe com base em quê? Né? A igreja chama com base nos critérios da palavra de Deus. Não são critérios subjetivos, embora de vez em quando na avaliação de cada um dos critérios possa haver algum nível de subjetividade, mas não é uma coisa subjetiva. A igreja está avaliando homens com base naquilo que a palavra de Deus indica que deve revelar um homem que realmente vai servir bem no ofício na igreja. Então, a igreja precisa perceber a congregação, os membros olhando para cada homem na igreja, eles precisam reconhecer na igreja aquilo que eles já são em casa. Isso você pode ver. O texto de Timóteo 3, cada qualificação do texto de Timóteo 3 vai ter uma ligação forte com a vida que ele tem fora da igreja, na sua casa e perante a sociedade. Então, o comportamento desse homem e da sua família na igreja, a sua esposa, os seus filhos, como eles se comportam, como eles brincam, como eles falam, como eles manifestam respeito às outras pessoas, como eles demonstram obediência aos seus pais no ambiente do culto. Então, esse comportamento, não apenas do homem, mas da sua família, mostra realmente que em casa existe um bom comportamento. Então, se eles estão conseguindo manter esse bom comportamento na igreja, seguramente em casa a família tem conseguido também fazer isso. É fácil você perceber essa relação. Provavelmente o que eu vi, você também já viu em algum momento, às vezes uma mãe ou um pai
está com uma criança no supermercado e a criança esperneando porque quer isso, quer aquilo, e o pai ou a mãe tentando mostrar que tem autoridade sobre o filho, tentando mostrar que manda, que domina a criança, e menino, pare com isso, e o menino se esperneia mais, e ela ameaça bater, ameaça castigo, e parece que nada surte efeito. É muito claro, para a vergonha daquele pai, para a vergonha daquela mãe, é muito claro para todo mundo que em casa ele não tem o governo daquela criança. Porque se ela tivesse o governo daquela criança em casa, dificilmente, só se fosse uma viração de Satanás mesmo ali para bagunçar o negócio. Mas, em geral, aquela criança que em casa já está debaixo da sujeição dos pais e já manifesta um comportamento apropriado em sua casa, esse comportamento apropriado vai se manifestar em outros lugares também na igreja. Então, se na igreja o comportamento do próprio homem ou da sua esposa ou dos seus filhos não estão funcionando bem, e isso realmente chama a atenção. Será que esse homem está conseguindo em casa realmente ser um bom homem? Se ele não está conseguindo governar bem a sua própria casa, ele deve governar a igreja de Deus, ele deve receber o encargo de dominar, de governar sobre o rebanho de Cristo. Primeiro ponto. Segundo ponto, a inclinação por serviços na igreja mostra que em casa ele é um homem ativo na liderança da sua família. Então, quando um homem que na sua casa ele realmente é ativo na educação dos filhos, no bom exemplo para a sua mulher, em amar a sua esposa, em cuidar da casa, em procurar manter as coisas em ordem. Então, essa disposição do homem de liderar a sua casa, não ser passivo, assumir os seus compromissos, assumir que é cabeça espiritual do seu lar, não tem a menor dúvida, irmão. Sabe o que vai acontecer na igreja? Quando tem qualquer coisa acontecendo na igreja, você percebe que há nessa pessoa um impulso para querer fazer alguma coisa. Né? A gente percebe isso também nas mulheres. Tem mulheres na igreja que você pode ver perfeitamente que são mulheres que elas querem fazer alguma coisa, porque também em casa elas estão se esforçando para serem esposas prestativas, ajudadoras. Elas não podem na igreja servir nos ofícios especiais, mas elas podem contribuir de muitas maneiras na igreja. Então, essas irmãs que em casa já procuram ter essa disposição de fazer com que o seu lar reflita a presença graciosa de Cristo de maneira ordenada nas atividades, nos compromissos, no respeito ao seu marido, na educação dos seus filhos, em tudo que ela vai fazer. Quando chega na igreja, que de vez em quando acontecem circunstâncias na igreja que precisa de pessoas que possam contribuir com aquilo, você pode perceber que não é necessário que a liderança da igreja fique implorando lá na frente. Será que alguém pode ajudar com isso? Será que alguém pode contribuir com isso? De vez em quando você percebe quantos homens estão realmente tendo uma liderança em casa fraca. Porque na igreja, a igreja não percebe neles essa disposição, essa inclinação para os serviços. E eu não estou falando dos serviços eclesiásticos ainda não. Eu estou falando aquela inclinação para realizar os serviços que vão contribuir para o bom andamento da igreja. Essa disposição deveria aparecer nos homens da igreja e muitas vezes não aparece. Mais uma coisa, essa inclinação pelos serviços na igreja revela realmente que o pastor ele não é um gerente, não é uma questão de administrar, mas é uma questão de mordomo. Essa disposição por serviço é porque ele quer ver a boa obra de Deus andando bem, né? Então, ele quer usar bem os recursos que Deus lhe deu e ele quer ver a igreja por meio desses recursos que Deus tem lhe dado. Outra coisa, sensibilidade com o pecado. Isso é muito importante também. Um homem na sua casa, como um bom regente da sua casa, um bom governante,
preocupado com a santidade de Deus na sua casa, e também ele fica sensível quando alguma coisa não está funcionando bem, não está funcionando de acordo com a palavra de Deus, quando seus filhos estão com comportamentos reprováveis que provocam a Deus, quando ele mesmo, na sua relação com sua esposa, relação com seus filhos, ele está falhando. Então ele é sensível a perceber o erro e sensível também a reparação. Um bom exemplo disso é Jó. Os primeiros versículos de Jó. Era um homem íntegro que se desviou, e os seus filhos também estavam vivendo dentro dessa integridade. Isso é revelado nos primeiros versículos. Mas mesmo assim, Jó tinha preocupação quando os filhos estavam nos seus banquetes, de que eventualmente eles fizessem coisas que desagradassem a Deus. Então, ele costumeiramente, após esses banquetes, reunia os filhos e oferecia sacrifícios a Deus, para que os pecados eventualmente cometidos por seu filho não pudessem provocar a ira de Deus. Então, era aquele pai preocupado que os seus pecados e dos seus filhos não provoquem a ira de Deus. Então, ele está fazendo isso por meio de instruir, por meio de corrigir, por meio de levar a purificar esse pecado. Pais que em casa têm essa preocupação, eles vão mostrar essa sensibilidade na igreja também. Quando na igreja alguma coisa não está funcionando bem, quando na igreja percebe-se que tem problema de pecado que está atrapalhando o bom andamento, esses homens são sensíveis para identificar isso, a fim de orar por isso, a fim de procurar aquelas pessoas para tratar isso conforme a regra de Mateus 18, o princípio da disciplina cristã, porque ele sabe que os nossos pecados provocam a Deus. Nós somos perdoados e chamados à nova vida, não para nós ficarmos lançando continuamente os nossos pecados no rosto de Deus, mas para que nós pudéssemos abominá-los no pó e na cinza e buscar a graça de Deus para provar a novidade de vida. Então, essa sensibilidade com o pecado é muito importante na vida de um homem que vai futuramente servir no ofício, porque ele vai ter de realizar trabalhos nessa área. Então, outro aspecto é o interesse genuíno pelas particularidades do rebanho. Na nossa casa, como pais, especialmente numa casa que tem filhos, né? E de vez em quando até tem mais filhos. Então, o marido está preocupado com certas particularidades da esposa, ele presta atenção em certos desejos da esposa, e de vez em quando ele trabalha em como agradar a esposa, de vez em quando ele percebe certas fraquezas na esposa, para também trabalhar a esposa para superar isso. Ele olha para os filhos, ele reconhece as diferenças nos filhos, ele sabe que tem um filho que está tendo mais dificuldade com seus pecados e de vez em quando está falhando na sua luta contra o pecado, ou ele reconhece em outro que tem alcançado o favor do Senhor para ter uma vida mais equilibrada. Ele percebe que um filho é mais iracundo, se ira mais facilmente. Ele percebe que o outro tem um temperamento muito agressivo. Então, essas particularidades que o pai cristão percebe na sua casa e trabalha buscando em oração a graça de Deus para lidar com isso, e olhando para essas coisas, ele está procurando meios de lidar com isso, para corrigir. Quando ele está lendo a Bíblia, ele aproveita e direciona para os filhos, a fim de instruí-los, de ensiná-los, e de vez em quando também de corrigi-los. Filhos pequenos, às vezes até mesmo lançando mão da vara, e filhos maiores aplicando disciplina de outra maneira, mas ainda procurando disciplinar os filhos, regrando os filhos para que os pecados, para que os pecados não ofendam a Deus, e tendo sensibilidade de perceber as particularidades de cada um. De vez em quando ele percebe que um filho está triste,
porque não conseguiu atingir a média na escola. O outro está preocupado porque, sei lá, alguma coisa que aconteceu na escola vai ter uma consequência ruim com ele. Então, pais que em casa têm essa sensibilidade, com certeza na igreja isso vai aparecer. Porque ele vai notar um irmão que chegou um pouco diferente, o olhar diferente, um pouco mais triste. Ele vai perceber por uma fala, por um acontecimento, por uma informação, certas particularidades, e ele vai mostrar a sensibilidade com isso. Isso é extremamente importante na vida de um homem que vai servir a Cristo. O pastor, ele, em certa medida, quando eu digo pastor, eu estou falando no sentido geral, né, aqueles que estão ali para pastorear o rebanho, eles têm, pode ser aplicado a ele aquilo que o apóstolo Paulo aplicou à lei em Gálatas 3:24, quando chamou a lei de aio, de pedagogo, pedagoga. Então, Paulo usa essa expressão para dizer, a lei, ela pegou os crentes e conduziu os crentes até Cristo. Isso era o papel fundamental dos pedagogos, era pegar a criança e instruí-la, catequizá-la até a fase adulta e entregar para os seus pais um homem formado, uma mulher formada, pronta, de acordo com os costumes da família, de acordo com as exigências da sociedade e de acordo com os papéis que eles exerceriam, né? Então, em certa medida, o pai cristão exerce essa função de pedagogo, né? Ele precisa conduzir os seus filhos para Cristo. Então, percebendo as particularidades na igreja, ele vai trabalhar para que realmente ele possa contribuir, para que esse irmão, essa irmã possa realmente continuar servindo a Cristo. Então, dentro dessa capacidade de observar a particularidade, ele percebe também as necessidades dos membros, percebem o que a igreja precisa, e assim também o que a igreja precisa. Então, nesse ponto, é para chamar a atenção para uma distinção que eu acho que deve ser colocada aqui, porque hoje em dia, infelizmente, pastor, muitas vezes, de um lado, estão como administradores da igreja. Do outro lado, estão como garçons, mais para garçons do que, de fato, para médicos. O médico, ele não está ali para dar ao paciente o que o paciente quer, mas ele está ali para dar ao paciente o que o paciente precisa. Mas o mordomo, desculpe-me, o garçom, no restaurante, ele está ali para servir o que o cliente quer. Então, muitas vezes, hoje, pastores estão sendo funcionando como o que o povo quer, e não como médicos, para cuidar da alma, para sarar a alma doente e dar aos membros da congregação aquilo que eles precisam. De vez em quando, não é o que eles querem, mas é o que eles precisam. Como pais em casa, o marido, o homem, reconhece a necessidade dos filhos, de vez em quando não é aquilo que o filho quer, mas ainda será preciso fazer para o bem dele mesmo. E essa habilidade do homem em casa, com certeza ele vai demonstrar isso também na igreja. Então, em conclusão, porque eu estou olhando ali, já é 11 horas, eu estou olhando mais coisas aqui, mas eu realmente não vou falar. Vamos partir para uma conclusão breve aqui. O assunto é bom, né? Então, o pastor deve tornar palpável, o pastor, mais uma vez, eu não estou falando de um ofício específico, mas os ofícios, aqueles que são chamados para pastorear o rebanho, o pastor deve tornar palpável aquilo que Cristo prometeu fazer pelo seu povo. Então, por meio do trabalho dos pastores, as promessas de Deus vão se cumprir de maneira muito prática, palpável na vida do rebanho. Então, os pastores realmente devem se servir a isso. Eles não devem buscar o seu próprio interesse. Eles não devem fazer por si. Eles devem se desgastar pelo rebanho.
Eles devem dar a sua vida pelo rebanho, assim como o Supremo Pastor fez. Ele deve promover o bem e a alegria do rebanho, isso é, intercedendo por ele, para que Deus possa gerar fé, que Deus possa derramar o amor no coração do rebanho, e ele deve interceder para que Deus possa dar sabedoria a ele na realização do seu trabalho, de tal maneira que o rebanho possa provar dessas delícias prometidas por Deus, hein? Tanto dentro da igreja, como em família, na sociedade, nós podemos orar para que Deus nos conceda dias bons, melhores do que o que a gente está vivendo agora durante a pandemia, por exemplo, impedidos de ir ao culto, em muitos casos, né? Então, os presbíteros, pastores, diáconos devem trabalhar para que essa alegria e esse prazer, esse bem-estar prometido por Cristo possa ter desfrutado na congregação. Eles também devem instruir o rebanho para que o rebanho aprenda a viver a nova vida como cordeiros, como ovelhas de Jesus Cristo. Eles foram chamados para o aprisco do Senhor e agora eles têm que aprender a viver como ovelha, como rebanho do Senhor. Então, aqueles vícios da vida de bode devem realmente ser mortificados pela graça do Senhor. E então os pastores têm um papel importantíssimo para instruir, para ensinar, para catequizar, para disciplinar o rebanho, a fim de que o rebanho possa viver segundo a graça do Senhor. E por fim, os presbíteros, pastores, diáconos estão ali para proteger o rebanho. Proteger dos inimigos de fora, então dos falsos ensinos que procuram adentrar o rebanho para destruir o rebanho, mas também para proteger o rebanho do mal que está em cada uma das ovelhas. As ovelhas precisam estar conscientes de que o mal não é apenas um perigo externo, mas é um perigo interno, está dentro deles. E os pastores zelosos, cuidadores, preocupados, eles vão trabalhar para que os membros possam lidar com esse próprio mal que está no seu coração. E com a graça de Deus trabalhar para que os membros da congregação possam aprender a lidar com os seus próprios pecados, com sua natureza humana caída.